que é design. Porque essa parte de, nossa, o que é design é diferente para cada um. Tem gente que acha que design é só a cara de uma coisa, ou que design é só a aparência, ou que você pode pegar e só colocar design em projeto. A gente vai conversar hoje sobre o que é design num sentido um pouquinho diferente. Então, ao invés da gente falar puramente que design é uma camada estética de alguma coisa, a estética, em termos de filosofia, é o estudo do que é belo ou do que é bom. Então, a gente tem essa noção de que a estética é o bonito. Por causa dessa ideia de que estética discute o bonito e que design normalmente está discutindo o bonito, fica travado numa camada de aparência das coisas, como se a única coisa que importasse em termos de ser ou não ser bonito é a aparência. Então é muito comum num projeto de design qualquer alguém ir lá e falar, pô, eu vou jogar uma camada de design numa coisa que já está pronta. O design não é só a aparência da cortina, o design não é só a cor do teu tecido. Então o design é como eu me sinto com relação ao funcionamento daquilo. Uma definição muito boa do que é design é que o design é a ação de projetar alguma coisa. Então se você que está assistindo, você é designer e você está usando o seu superpoder só para pintar alguma coisa de azul e de amarelo, eu tenho certeza que você está entediado. Eu tenho certeza que você podia pedir para alguém te pedir mais. Ou seja, é fundamental para um designer ele ter a capacidade de imaginar N cenários. Quando você participar de uma reunião, você que não é designer, participar de uma reunião com um designer, deixa ele falar, deixa ele pensar, explica para ele o que você tem como sentimento de qual é o problema. Não fica se apegando a tentar dar uma solução rápida para a coisa. Isso é papel do designer pensar. A gente teve comentários no primeiro vídeo sobre a experiência do usuário e, por exemplo, teve gente falando que às vezes você pede para um designer, faz um wireframezinho só para mim. E não é esse o problema não é fazer um wireframe, o problema é para que existe um wireframe, por que o wireframe está ali, o que aquele wireframe representa. A execução puramente do wireframe é fácil, é um negócio até tosco. Eu vou explicar no outro vídeo o que é. Mas você pedir só isso para um designer, você está subestimando a capacidade dele de fazer as coisas. O que é UX? UX é um acrônimo para User Experience. Então é uma sigla para User Experience, que quer dizer em português experiência do usuário. Esse termo não é que UX é uma ciência, ou é um método, ou é uma tecnologia, ou coisa desse tipo. UX é um termo que a gente utiliza quando a gente quer mencionar a relação de uma pessoa com um produto, serviço, objeto, aplicativo, software, etc. Uma das coisas que eu trabalho bastante fazendo, e eu sou designer de interação, é pensar na relação das pessoas quando elas usam algum artefato interativo. Normalmente esse artefato interativo é um software. Quando você utiliza um software, imagina um software complicado, um software que você fala assim, eu preciso agendar uma viagem. Normalmente esses softwares derivaram de linguagens pré-históricas, tipo Clipper e coisas desse tipo, e que eram feitas de uma maneira. Depois que inventaram o Facebook, depois que ficou fácil você fazer upload de uma galeria de foto, as pessoas que utilizam esse software de fazer, por exemplo, um agendamento de uma viagem, falam, poxa vida, eu acho isso difícil de usar, comparado com o Facebook, por exemplo. Então isso daí fez com que hoje tenha uma discussão na indústria de software a respeito dessa melhoria da interação da pessoa com aquele software. Mas, como eu já falei, UX não é aplicado apenas numa discussão do software. Eu já dei uma palestra, por exemplo, de UX numa faculdade de gastronomia, que eu queria dizer a relação da experiência do usuário, ou no caso a experiência do cliente, quando ele vai num restaurante consumir um prato de comida. Então aquilo ali não tem absolutamente nada a ver com software e tem tudo a ver com software, porque o software é uma cópia da vida. Então esse tipo de coisa, esse tipo de discussão faz parte de um pensamento a respeito de, poxa vida, eu quero melhorar a vida de um cara que é o usuário do meu serviço, do meu produto, do meu aplicativo. Então por isso que você ter esse mindset de pensar se colocando no lugar do usuário é basicamente a raiz da experiência do usuário, a raiz do UX. Ou seja, resumidamente, UX é se preocupar com o usuário do seu produto ou do seu serviço. Muito obrigado e a gente se vê por aí.